Eu sou Zaira, né? E aí acho que é importante que a gente crie um pouco memórias, né? E aí, assim, eu não sei se eu vou ser a primeira, mas devo ser, né? Pelo cargo que eu ocupo hoje, não pelo lugar de importância que a gente tenha na cena da política pública de Alagoas. Mas acho que é bem interessante vocês compreenderem um pouco a minha jornada e de outras pessoas que atuam com políticas públicas no Estado, né? E aí, assim, para começar, para início de conversa, eu cheguei ao Conselho Regional de Psicologia como conselheira por conta da política pública que eu atuo na contemporaneidade, né? Vim construir uma comissão estadual de psicologia na assistência social quando era apenas, eu estou querendo dizer que eu não era conselheira, quando eu era apenas uma psicóloga que atuava no campo das políticas públicas da assistência social aqui do município de Maceió, que é a capital do estado. E eu era uma psicóloga que atuava com população em situação de rua naquele contexto e fui convocada para uma reunião que ia ter dos psicólogos no conselho que atuam com psicologia na assistência social. Dali, né, um mosquito me beliscou e desde então eu estou aqui, né? Compus uma comissão, fundei uma comissão dentro do conselho, que obedeceu todo o rito que é necessário. A gente criou uma comissão, fez objetivos, passou na plenária, ou seja, pelos conselheiros ativos da época, né? Na memória do eterno Félix Villanova, né? Ele nos incentivou a produzir essa comissão, a criar. A gente criou essa comissão, né? E aí a gente começou a tentar mobilizar os profissionais. Esse é o lado Zaira na história da política pública dentro do sistema conselhos. E aí, desde então, eu, de certa maneira, represento essa política pública aqui no conselho, mas já estou aqui 6 anos, eu acho, porque foi um ano sem ser conselheira, pleiteamos a eleição, a gente ganhou, aí fiquei como conselheira, e nessa segunda gestão estou na presidência. Então, aí é em torno de 5 anos, no instante passa o tempo, parece que é ontem, quando eu percebo tudo que a gente ainda tem por fazer no campo das políticas públicas. E isso é a história na assistência social. Daí, aqui dentro do sistema, do CRP15, na verdade, a gente conseguiu, junto com o CREPOP, fazer referências técnicas, produzir artigos dentro de uma proposta que a gente lança livros, né? E aí, assim, justamente para quê? Para orientar a categoria diante do que a gente é capaz de inventar e reinventar no campo das políticas públicas. E aí, aproveitando um pouco da trajetória, além da assistência social, hoje, né, eu trabalho no CRAS, né, Centro de Referência da Assistência Social, mas aí eu acho que como é sobre os 15 anos do CREPOP, eu não poderia me furtar a lembrar das primeiras vezes que eu acessei cartilhas do CREPOP no site do Conselho Federal, né. Me formei, né, na Universidade Federal de Alagoas. A gente sabe que as universidades públicas elas têm um comprometimento social, formativo, histórico, de projetos de extensão vinculados às políticas públicas, né? Então, é inevitável que a gente tenha essa formação. Só que aí, quando você se forma, de qualquer modo, a discussão acadêmica, muitas vezes, ela foge um pouco, né? Entendam, professores, não, eu também sou professora, né? Não estou falando que a gente não problematiza questões importantes e significativas, mas muitas vezes não nos fundamenta, nos aparelha para intervir na realidade, né? A gente problematiza as questões de maneira exemplar, mas muitas vezes a gente não constrói ferramentas plausíveis e palpáveis para a gente que é psicólogo, que está na ponta, produzir mudança na realidade das pessoas, das comunidades. Pelo menos é isso que eu sinto. E quando me formei, onde foi que eu fui procurar referências? No Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão que regulamenta e orienta a atividade profissional. E me deparo com o CREPOP, né, o Centro de Referência em Políticas Públicas. E lá tinha cartilhas sobre... Na época, vamos lá, eu comecei, na verdade, na política pública no SUS, né, que aí é o Sistema Único de Saúde, que é o grande empregador, né, e o grande mobilizador de psicólogos e psicólogas. E aí, assim, começo no SUS, passei no concurso público, no município perto, que era para trabalhar na saúde. Longe da lógica ambulatorial, era o início do NASF, hoje falecido NASF, né? Então, assim, que era para produzir, potencializar ações no território, cuidar das equipes, matriciar equipes que trabalham no programa Estratégia de Saúde da Família.
Nesse momento, eu chego no município já encantada, né? Porque sempre amei a psicologia. E a gente fazia ambulatório, porque é inevitável, né? A gente acaba sendo chamado a esse lugar, muitas vezes. E aí eu penso que a gente não pode demonizar algo que é nosso, né? O campo da clínica, que seja uma clínica ampliada, que a gente ultrapasse algumas questões puramente conceituais, né? Só que a gente precisa fornecer escuta individualizada assim, mas para além disso, né? Para além disso, muitas vezes. Então, fui trabalhar no ambulatório, mas também fui fazer com a equipe, né? Matriciamento das equipes de estratégia de saúde da família. Foi quando aprendi muito a trabalhar multiprofissionalmente, que eu acho que o campo das políticas públicas exige. Eu vou falar em multi para não falar em inter, né? Interdisciplinar, que é algo que se fala muito e pouco se faz. Eu acho que quando a gente consegue fazer multi, a gente já está conseguindo fazer muita coisa, né? Porque inter é a gente abandonar as fronteiras entre as disciplinas, e eu penso que a gente não tem muita maturidade, eu digo, para isso ainda, né? E aí fui para o SUS, amei, estudei, porque o que é que eu entendo, minha gente? E aí acho que é um legado que a gente quer deixar do CRP15, que a gente, em qualquer política pública que a gente for trabalhar, seja ela no SUS, no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, no campo da educação, que a gente tem construído também normativas, a gente precisa compreender primeiro que a psicologia está a serviço da sociedade, né? Em qual campo a gente for trabalhar, mas também a gente precisa se aparelhar com as normativas e produções daquele determinado campo. Por exemplo, eu trabalhei no SUS, fui estudar o que era NASF, o que era SUS, já estudava, mas eu digo especificamente do lugar que eu estava alocada. E aí vim com o meu saber da psicologia a somar com aquele monte de portarias, de recomendações e estratégias. Isso no SUS, né? Depois no SUAS a mesma coisa. O SUAS é uma sopa de letrinhas, né? Tem CRAS, CREAS, abrigo, um monte de aparelhos socioassistenciais. Me deparei com o SUAS, fui lá estudar. Então, a minha atuação no CRAS deve ser diferente da minha atuação no CREAS. Não enquanto psicóloga, mas enquanto o que aquele equipamento exige de mim, profissional. Então, assim, eu tenho que, com o meu saber, associar com as demandas e necessidades dos serviços, né? E aí, assim, historicamente, o CREPOP, como ferramenta de operacionalizar, né? Ajudar o psicólogo e a psicóloga da ponta a operacionalizar o seu fazer, ele se tornou imprescindível, né? Você consulta cartilhas, tem cartilhas sobre violência sexual, infantil, tem algumas coisas que estão sendo revistas, atualizadas, tem novas referências sobre nossa atuação no trânsito, nossa atuação na escola, nossa atuação em hospitais, e tudo isso a depender de onde eu esteja trabalhando. Estou trabalhando no campo do público, né? Tem hospitais públicos, hospitais privados. Então, acho que o CREPOP é algo que a gente precisa lutar para permanecer, né? Porque ele produz referências técnicas baseadas na nossa atuação de reles psicólogos e psicólogas, né? Reles não nos colocando abaixo, mas dizendo que a gente está ali fazendo no cotidiano, né? Inventando, inovando, e que muitas vezes o lugar da ciência, a cátedra, ela não dá conta de acompanhar a velocidade da nossa necessidade. A gente que está no campo, a gente que tem necessidade de transformar, de fato, o nosso fazer para acessar as pessoas e se beneficiarem do nosso saber. Então, eu acho que o CREPOP, para mim, é aquela estratégia intermediária, sabem como é? Produz referências técnicas com louvor, com técnica, tem toda a metodologia do CREPOP, né? Quem não conhece pode conhecer, tem toda uma metodologia de pesquisa, de transcrição, de todo o rigor ético e científico que uma pesquisa prescinde, e também, ao mesmo tempo, faz isso baseado no que eu, psicóloga do campo, estou produzindo. Então, isso é inovador. E aí eu faço um convite, né, a vocês, psicólogas e psicólogos, a estarem mais atentos a essas produções do Sistema Conselhos. E com certeza a gente vai, nesse espaço aqui, oportunizar muitos colegas a contarem um pouco da sua trajetória dentro do campo das políticas públicas, né, associado às normativas e referências técnicas produzidas pelo CREPOP. Eu falei que me formei na Universidade Pública Federal, né, tive uma ampla gama de conceitos
das psicologias sociais e comunitárias, vou dizer assim, porque não é a psicologia, são as psicologias. Mas ainda naquele contexto que faz aí, sei lá, por volta de 15 anos atrás, quando eu me formei, o que existia, na verdade nem existia CREAS, por exemplo, né? Um exemplo pequeno para a gente pensar. Mas alguns equipamentos e dispositivos públicos não existiam. Então, certamente, a formação que eu tive, ela não me instrumentalizou para atuar em determinado serviço. Só que ela me aparelhou para eu pensar, né, e para eu poder construir. Porque eu sempre digo que a realidade é soberana, né? Eu tenho isso, tenho dito isso como professora. Esse ano de 2020, para quem não entendeu isso, ele veio para esfregar na cara, né, e dizer assim, olha, a realidade é soberana, a gente precisa usar o saber da psicologia no campo das políticas públicas ou em outras áreas a favor de quem nos procura. Em relação, assim, propriamente à formação, eu penso que hoje, eu como psicóloga lá no campo, eu como professora, né, eu vejo que há uma procura, tanto dos acadêmicos quanto de quem está no campo, dos psicólogos, pela inserção de estudantes cada vez mais cedo em aparelhos e equipamentos públicos, né? Eu digo porque lá eu sou procurada, às vezes, no CRAS, para entrevistas de acadêmicos, eu sou procurada por instituições de ensino para ser preceptora de estágio. E eu penso que isso, apesar de ainda ser tacanho, em termos da procura que a gente tem pelo campo de outras áreas, principalmente da clínica, que é a nossa paixão, eu digo assim, a nossa paixão em termos de formação ou idealização, né? A gente já tem procura. Hoje eu faço entrevistas com os alunos quando eles estão no primeiro período, quando eu conheço a turma. Normalmente eu gosto de conhecer mesmo e pergunto, o que é que você quer? Por onde você veio? Né? Ouvir um pouco da trajetória. E eles falam assim, eu já ouvi alunos dizendo que queria se formar para trabalhar no CRAS, por exemplo. Aquilo para mim foi encantador, porque assim, eu entendi que provavelmente ele ou alguém da família dele acessou um psicólogo no campo das políticas públicas e foi, de certa maneira, atendido nas suas necessidades possíveis e ele se identificou com aquele modelo de atuação e disse que tinha interesse em trabalhar no campo das políticas públicas. E assim, acho que a gente que é psicólogo das políticas públicas, a gente tem uma possibilidade de atingir, o nome já está dizendo, públicos, a gente tem a possibilidade de atingir uma diversidade de pessoas, em termos de extrato social, em termos de estrutura psíquica, eu vou dizer assim, porque lá no CRAS eu não escolho quem é que vai chegar para conversar com o psicólogo, né? Demandas múltiplas, todos os tipos de violação, de violência, de necessidade de cuidado, de necessidade de atenção. Então, sabe assim, a sensação que a gente tem no campo das políticas públicas é que a gente precisa ser muito bom em muitas coisas para a gente poder fazer a assistência, o atendimento, a escuta, o encaminhamento e a orientação necessária, porque a gente está dentro do público. E o público, as fronteiras são extremamente voláteis, né? E as necessidades também. Então, eu penso que a gente tem que ser um bom psicólogo generalista, porque a gente fica com essa necessidade de se especializar, entendo e concordo em campos específicos. Mas nos campos das políticas públicas, a gente precisa entender que a gente é um bom psicólogo generalista. Só sendo assim, um bom psicólogo generalista é que a gente vai poder oferecer, né, com o nosso saber, o que a gente pode de melhor para a sociedade.